Olá, mais um Notícias da Cidade, aqui na Cidade Livre, TV Comunitária de Brasília, apresentando, neste momento, nós vamos conversar aqui com um grande amigo que tem uma atuação voltada para a educação de crianças na região amazônica. Notícias da Cidade tem sido realizada toda semana, sempre trazendo um novo amigo ou uma amiga ligada, uma pessoa que tem uma atuação à luta pelo direito à cidadania, à luta pela construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, o palhaço ribeirinho, Jonas Banhos, que tem uma atuação há bastante tempo, como várias intervenções, mobilizando as crianças, mobilizando... nós nos conhecemos, inclusive, na Conferência de Comunicação, em 2009, quando ele fez uma intervenção muito destacada, debatendo a questão da comunicação, especialmente na Amazônia. É uma alegria, Jonas, você é um militante, um arte-educador, um amapaense aqui em Brasília, que circula pelo Brasil com a mochila nas costas. Ele é tuxaua também, é um prêmio que ele recebeu do Ministério da Cultura. É uma alegria, Jonas, você estar aqui conosco. Se apresente, por favor, para os nossos amigos da TV Cidade Livre e fala do trabalho que você tem desenvolvido ao longo desses anos. Pois é, Pedro, eu que estou muito honrado de estar aqui nesta TV comunitária de Brasília. É muito bom estar num veículo democrático, que recebe e que dá voz e vez às pessoas que fazem alguma coisa pelo bem comum, por um mundo melhor, por uma sociedade melhor. E ser entrevistado por você, então, para mim é um orgulho muito grande, que lhe respeito muito a sua trajetória de movimento social, de poeta, de escritor e de jornalista. Bem, o meu trabalho é muito simples, levar um pouco de alegria e do prazer da leitura aos meus irmãos que moram em comunidades ribeirinhas da Amazônia, e a gente faz o possível para tentar mostrar para eles que ler é bacana, que ler um bom livro traz o melhor da vida, que é o alimento para a alma, para o corpo. Mas você, Jonas, anda com megafone, ou seja, você tem o movimento Nossa Casa de Cultura e Cidadania. E esse megafone, ele circula nas conferências aqui em Brasília, ele circula nas regiões ribeirinhas da Amazônia. E qual é a ação concreta que você desenvolve nesse trabalho? O que é? Você leva os livros, você discute com as crianças, você faz leituras coletivas, conta história. Qual o tipo de trabalho que você realiza? A gente faz tudo isso que você falou, junto, misturado e mais um pouquinho, dependendo do que pintar lá na hora nas comunidades. A gente não tem um roteiro pronto e acabado, somos seres inacabados e vamos lá trocar saberes com a comunidade. A gente quem? Você fala de uma forma coletiva, você Sim. Tem um grupo de pessoas que trabalha com você, é uma organização, como é que funciona isso? Não, nós não somos uma organização, nós somos um movimento cultural, nós não temos formalidade nenhuma, somos um movimento de pessoas solidárias, voluntárias, que fazem isso por amor, às crianças, sobretudo às crianças e aos nossos mais velhos, para tentar levar, dar acesso, sobretudo acesso ao livro, à leitura e à literatura às nossas comunidades. E, paralelamente a isso, você chegar numa comunidade ribeirinha da Amazônia não é fácil, é custoso, tem um custo elevado, e é demorado também, tem toda uma logística que se desenvolve por trás de qualquer ida nossa, qualquer mochilada Jonas, cultural a essas comunidades. Você consegue recursos para fazer isso? Bem, os recursos vêm de nós mesmos, voluntários, vem do meu próprio bolso, eu sou empregado do governo do Distrito Federal, servidor público já há mais de 14 anos, então, esse, como eu lhe falei, é um trabalho voluntário, então a gente não recebe financiamento público, até hoje não conseguimos, desde 2008, quando nós existimos, a não ser o prêmio Tuxaua, que nós ganhamos em 2010, que é dado a uma pessoa física. Tuxaua é um termo que tem em terras indígenas de Roraima, que é aquele elemento da comunidade que anima a comunidade, que bota a comunidade para o alto, que está todo o tempo elevando a comunidade,
para que ela se una cada vez mais e vivencie os seus valores e não deixe a peteca cair. E nós ganhamos em 2010 esse prêmio com muito orgulho. Foi dado a mim, pessoa física, Jonas, né? Mas também é um prêmio que não é só meu, é um prêmio que representa todo o trabalho que foi desenvolvido com as próprias comunidades. Foi um reconhecimento ao trabalho que você vem desenvolvendo. Foi um reconhecimento ao todo o nosso trabalho, né? Porque quando eu falo em nós, né, não é só eu. Né? Para a gente fazer um trabalho como esse, eu preciso de doadores aqui de Brasília, né? As pessoas doarem livro para mim. Então, para que eu possa levar para a comunidade, as pessoas me doam livros, me doam brinquedos, me doam material escolar, e eu sou apenas um instrumento nessa grande missão de popularizar e dar acesso a um pouquinho de cultura, né, uma cultura que não existe lá, né, porque o livro, é muito difícil chegar um livro nas comunidades. Mal chega o didático, quanto mais... O trabalho que você desenvolve é levar livros para as comunidades ribeirinhas ou para as crianças que vivem nas regiões ribeirinhas da Amazônia. É exatamente isso, né? Hoje, as nossas pernas só conseguiram chegar no Amapá, no Pará e em Roraima. Em 3 estados da Amazônia. Nós já conseguimos chegar em 3 estados nos últimos 4 anos, levando milhares de livros. Foram mais de 30 mil livros. Nesses 3 estados. Nesses 3 estados, né, que a gente conseguiu levar para as comunidades. E quando a gente vai para a comunidade, a gente não leva só o livro, a gente faz uma festa literária. Cada viagem que a gente faz, a gente leva para as comunidades uma festa. A gente leva o palhaço ribeirinho, né, que sou eu. Esse aqui é uma representação. Na verdade, eu sou o palhaço ribeirinho e estimulo com que as crianças também sejam palhaços. Então, eu levo todas as minhas vestimentas, as minhas maquiagens, né, o meu figurino, e compartilho com as crianças, e elas se tornam, ali naquele momento, elas não só têm a oportunidade de ver um palhaço, né, de não ter a sua infância roubada, né, de crescer, virar um adulto e nunca ter visto um palhaço. Né? E elas, a gente consegue oportunizar isso a elas. Mas o foco todo é a leitura. Tudo isso que a gente faz, né, a questão da rádio comunitária, né, que é a rádio A Nossa Casa, que é um megafone que a gente utiliza para animar a comunidade, para comunicar a comunidade que a gente chegou e que a gente quer ouvir a voz deles. Né, porque muitas das comunidades ribeirinhas, Pedro, eles têm, pelo isolamento que eles vivem, o que acontece, são muito tímidos num primeiro momento. Então, para quebrar essa timidez, né, a gente criou a Rádio A Nossa Casa, né, que é esse meio de comunicação simples, movida, única rádio do Brasil que é movida a pilha, é esta aqui, né, e a gente leva para as comunidades. Em 2007, 2009, eu tive a felicidade de realizar, num 1º de maio, a visita em 3 cidades, de manhã, tarde e noite, seguidas, e com lançamentos e debates. E com a companhia do Jonas sendo a pessoa que animou. Foram 3 cidades que nós reunimos algumas centenas de jovens. Agora, você falou, Jonas, naquele encontro, naquela viagem que nós fizemos pelo Pará, nós tivemos apoio de alguns amigos lá para poder realizá-la. Você falou que chegou a distribuir em torno de 30 mil livros. Como você conseguiu reunir estes livros? Como você conseguiu transportar esses livros? Ou seja, papel pesa. E muito. Uma bagagem que nos aviões você tem um custo altíssimo. Como você conseguiu reunir e transportar esses livros da capital? Foram todos coletados em Brasília, ou em Belém, ou em alguma outra cidade? Como você conseguiu levantar recursos para fazer esse trabalho? Na verdade, eu me preparei para começar esse trabalho em 2008. Né? Eu tirei uma licença do meu trabalho, né? Uma licença sem vencimento, e saí para imergir na Amazônia, né? Nessa Amazônia ribeirinha, para fazer trabalho voluntário lá. E aí eu fiz todo um preparo para isso, Pedro. E faço também mobilizações, né? Além de eu mesmo bancar e fazer várias viagens para lá. Os livros não são levados de uma só vez. A gente vai levando, a cada viagem que a gente vai para a Amazônia, a gente leva um pouquinho na nossa bagagem. Né? E como eu fiquei 3 anos lá, né, foi dentro desse contexto que a gente levou. E não só isso. Teve apoio de alguém para fazer esse transporte desses livros
para o interior da Amazônia? Sim, da própria comunidade. As próprias comunidades, a gente utiliza os barquinhos deles, né? Lá no Amapá, nós tivemos o apoio do Instituto Chico Mendes, né, para a gente levar montamos 13 bibliotecas comunitárias na primeira reserva extrativista do estado do Amapá, que se chama Reserva Extrativista do Rio Cajari. Agora, você, além do Prêmio Tuxaua, você tem algum outro tipo de apoio governamental, seja a nível de União ou das prefeituras lá desses estados ou dos governos estaduais? Não, na verdade a gente não só não recebe apoio deles, como a gente recebe o boicote para atrapalhar. Eles não só não nos ajudam, como nos atrapalham. Eles fazem o possível para nos atrapalhar. Por quê? Porque sabem os nossos governantes que um livro que chega numa comunidade é educação, né? É o senso crítico. Se a gente conseguir com que aquelas pessoas consigam ler, vão ter outro senso crítico, né? Vão ter opinião própria, vão saber que não é legal vender o seu voto. Né? Você sabe que a gente vive num sistema político que... Mas você não tem... Quais os teus parceiros para a execução desse trabalho? Então, como eu te falei, meus parceiros são a própria comunidade, quando a gente chega na capital, e também ocorrem mobilizações com o andar do trabalho, o desenvolvimento do trabalho, o trabalho foi sendo reconhecido, a gente a gente recebe apoio de escolas, das cidades, né, que elas fazem campanhas para a gente, nos ajudam a levar até o barco, né, a gente recebe apoio de outros voluntários que são formidáveis, que querem fazer a mesma coisa que a gente faz, se juntam a gente e ajudam a levar a nossa bagagem cultural, que são todos esses livros. Então, assim, é como eu lhe falei, não é uma coisa de uma pessoa. Né? É um movimento que começa com uma pessoa que está ali mobilizando, só que ela envolve toda uma comunidade, uma série de pessoas, né? Amigos da gente que fazem campanhas financeiras e nos doam dinheiro. Existe, a comunidade, ela lhe ajuda, você tem esses amigos e amigas, mas como é feita a preparação? Quando você chega, por exemplo, início de março, final de fevereiro, você me convidou para acompanhá-lo em uma viagem de 5 dias sobre o rio Macaquari. Macaquari, que faz esquina com o Amazonas, Isso. lá na Foz, ali no Amapá. Eu não fui, mas foram outras pessoas, como o Cláudio Cardoso de Belém e a Naila daqui de Brasília. Mas como que a comunidade, vocês se organizam para preparar a chegada? Existe alguma preparação, existe alguma organização da comunidade em torno disso? Existe sim. Né? Como nós já estamos, nós não vamos numa comunidade aleatoriamente, né? Em primeiro lugar. A gente não chega lá de intruso. A gente tem que ter um vínculo com a comunidade. Né? A gente tem que ter alguém que nos indica para aquela comunidade. Seja alguém de algum movimento cultural que já faça algum trabalho lá naquela comunidade, ou seja um morador, né, da comunidade que nos procura e nos pede para que a gente vá lá. Que a trupe Cultura Viva vá lá na comunidade e distribua livros e faça um incentivo à leitura lá naquela comunidade. Então, o primeiro ponto é esse, é ter alguém que peça para a gente ir. Né? Então, aí o que acontece? Essa pessoa é o nosso contato com a comunidade. É essa pessoa que vai mobilizar a comunidade, que vai preparar a comunidade para a nossa chegada, né, se for a primeira vez. Como são comunidades que a gente já vai há mais de 3 anos, nessas comunidades, tem comunidades que são 4 anos que a gente vem atuando, o que a gente faz? Na Amazônia, o telefone público não funciona. Né? Quando existe numa comunidade, porque as companhias de telefonia enviam para as comunidades os telefones que não prestam na cidade, mandam sempre os velhos. Então, dizem que cumprem o Plano Nacional de Telecomunicações, mas é mentira, porque os telefones que vão lá, eles logo têm defeito. Então, o que acontece? A gente usa qual o telefone que é para a comunidade? É o rádio. Né? Mas só que daí, você falando isso, eu me recordei, na Conferência Nacional de Comunicação, uma das questões, eu participei do grupo que discutiu a questão das rádios comunitárias, e na Amazônia, a rádio, o veículo que vem pelas ondas do rádio, é o que possibilita a informação chegar naquelas regiões longínquas.
que muitas vezes de uma cidade para outra você tem que viajar 2 semanas de barco e este é o único meio de transporte. No entanto, a gente sabe a dificuldade que a comunidade tem para conseguir legalizar uma rádio comunitária, sendo que eu participei em 2010, 2009 de algumas audiências públicas do plano da BR-163, que foi lançado pelo presidente Lula em 2004, e eu participei das audiências em Itaituba e Santarém. E nessas audiências públicas estavam representantes de vários ministérios, inclusive do Ministério da Justiça, com o pessoal da Polícia Federal e do Dentel. E nós identificamos que o nível de rádios, a quantidade de rádios fechadas, ultimamente tem sido maior do que no passado. E as dificuldades são inúmeras. Então, esse teu trabalho, ou seja, as rádios elas não conseguem atender a necessidade de comunicação das comunidades. Então, como que você falou na rádio, mas as rádios quase não existem ali, a não ser a Rádio Nacional da EBC e algumas outras, a rádio pública, que é a EBC, e algumas comerciais, mas as comunitárias não existem. Não existem, na verdade não existem rádios comunitárias. Quando existem, elas estão na cidade mesmo, né, nas capitais, e pertencem quase sempre a um político, né, que está por trás, sempre se apoderando daquele bem público, né, que são as rádios comunitárias. Então, mas a gente usa, no caso, a gente usa no Amapá, por exemplo, né, que é onde a gente vai mais, que lá que começou o nosso trabalho, eu sou de lá, né, que é a minha região, é onde a gente vai mais, que é a nossa base. A gente utiliza da radiodifusora, que pertence ao governo do estado. Né? Então, este é o veículo, eles têm um programa de meio-dia até 1h30 da tarde, é um programa só de mensagens para a comunidade. Então, a comunidade já está esperando. Toda a comunidadezinha, a pessoa tem o seu radinho de pilha e fica naquele período de meio-dia a 1h30 da tarde, esperando as notícias que vêm da cidade, de quem quer mandar alguma notícia. Diariamente. Isso é diariamente, de segunda a sábado, só não tem no domingo. Então, este é o telefone público das comunidades ribeirinhas e a gente, claro, tem que se utilizar dele. Os familiares mandam recados, de todo tipo. Inclusive, é muito engraçado. Né? Muito engraçado, se você tiver oportunidade, né, e quiser conhecer, é só botar no YouTube que você vai encontrar. É uma realidade muito distinta, né, para quem vive no centro urbano, como Brasília, por exemplo, ou no centro-sul, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, a região amazônica. Ou seja, recentemente eu estive no Amazonas, na região de Benjamin Constant, e eu descobri que ainda usam para se comunicar sinais de tambor? De tambor, não. Eles batem nos troncos das árvores também tem e conseguem se comunicar desta forma. Tem isso. Onde é uma comunicação nativa das comunidades indígenas, mas que as comunidades não indígenas também usam. Mas, Jonas, em relação ao trabalho do movimento Nossa Casa de Cultura e Cidadania, né, que é a rádio Nossa Casa, qual a perspectiva objetiva desse trabalho? Ou seja, você leva os livros, reúne as crianças, mobiliza a comunidade, mas qual a perspectiva que você tem ao fazer isso com as crianças? Bem, a nossa perspectiva é que a gente contribua para a formação de um novo cidadão dentro das comunidades ribeirinhas. Né? E que esse cidadão, primeira coisa, goste de ler. Porque se ele gostar de ler, ele dali da leitura, ele vai poder conseguir atrair políticas públicas para a sua comunidade. Né? Ele não vai ficar mais numa postura passiva, aguardando só época de eleição, o candidato ir lá. Para pedir um favor para algum candidato, ou para alguém que venha da cidade, um pesquisador que vá lá, né, tal. Não, ele mesmo vai buscar, a partir da leitura, né, buscar editais dentro do governo, políticas agrícolas para a sua comunidade, enfim, projetos que sejam oferecidos por ONGs, né, por essas entidades formais. Mas para isso é o que a gente bate na tecla para eles. É preciso ler. Se você não ler, você não vai conseguir sair desse caos e nesse quadro de invisibilidade social em que vivem as nossas comunidades. É preciso estimular essa nova geração que vem por aí a buscar acesso, né, às políticas públicas, que é um direito constitucional, né, que as comunidades tenham acesso a meios de comunicação,
que as comunidades tenham os seus postos de saúde, suas escolas nas suas próprias comunidades. Você sabe que tem comunidade que não tem escola do primeiro, do maternal até o 3º ano. Não, eles precisam se deslocar 3, 4 horas de uma comunidade para outra, enfim, acordar muito cedo. Não há por exemplo, tem uma comunidade no Amapá, que é a Foz do Rio Macaquari, que é bem na esquina com o Rio Amazonas, que eles estão há mais de 5 anos, Pedro, tentando montar na comunidade uma escola, a primeira escola agroecológica família do estado do Amapá. E não consegue apoio, só promessas dos governantes que só dali vão manipulando toda aquela comunidade. Mas o estado do Amapá ele tem uma REFAP, Rede Escolas Famílias, que é forte ali. É muito forte, existe essa cultura de escolas famílias no estado do Amapá. E a Escola Família é uma escola muito bonita, né, muito freiriana. Trabalha com a pedagogia da alternância, que é um outro sistema que, com certeza, o aluno fica um período na escola e outro período em sua casa, quando um professor vai visitá-lo, e aí essa troca de saberes, de experiências, a teoria e a prática trabalhando juntos. Caminhando juntos, que é como deve ser uma escola. A escola ela deve servir para isso. Não é só para ensinar o objeto direto, o verbo, não, ela tem, e sobretudo para quem é comunidade agrícola, né? Porque ela precisa respeitar os saberes locais, os saberes tradicionais, que não é melhor nem pior do que o saber que é ensinado dentro da escola, né? Mas é super importante, né, ter essa integração entre os dois saberes, para que dali aquele saber que ele aprende na escola seja útil para a sua vida prática. E você tem o apoio de alguma escola de pedagogia de alternância lá no Amapá? Tem dessa escola, desses jovens, dessa escola agroecológica, né? Eu, na medida do possível, eu dou a minha contribuição, né, nessa parte mais pedagógica ou de mobilização aqui em Brasília. Como eu moro hoje aqui em Brasília, eu não estou mais lá, tive que retornar ao meu emprego aqui em Brasília. Eu busco aqui dentro dos ministérios alguma coisa que eles me pedem. Eu sempre estou dando alguma força para eles, né? E estou escrevo, como eu escrevo, também tem um blog, que é o Mochileiro Tuxaua, né, .blogspot.com. Eu sempre estou aí tentando mobilizar e buscar parceiros. Você pegou um período de licença sem vencimento, isso, teve que retornar ao trabalho, e agora você pede licença. Como é que você consegue manter esse projeto, você exercendo a tua função aqui no governo do Distrito Federal e ter que viajar? Como é que você está fazendo isso? Eu sempre aproveito, Pedro, as minhas férias, né, eu utilizo das minhas licenças legais, né, e também os feriados, né? Como o Brasil é rico em feriados, graças a Deus, eu sempre aproveito esses feriados para ir para as comunidades, né? E também finais de semana, quando é uma comunidade mais próxima, né, ali da capital, que eu não precise de 12 horas de viagem ou de 18 horas de viagem, aí eu posso ir até nos finais de semana. Barco, né? Isso dentro de um barco, a gente está falando de barco, né? Mas existem, como o projeto cresceu muito, ficou bem conhecido no meio cultural, a gente hoje recebe pedidos para ir para fora do estado. Inclusive, este prêmio que eu ganhei, o Prêmio Tuxaua Cultura Viva, o nome do prêmio do projeto que eu apresentei é Mochileiro Tuxaua Cultura Viva, do Oiapoque ao Chuí. Porque a gente começou a receber muitos pedidos para ir visitar outras comunidades fora da Amazônia. Então eu concorri com este prêmio, ganhei, e esse prêmio me possibilita em viajar, eu e mais 2 pessoas, né, de lá da Amazônia comigo, para a gente trocar saberes e levar a nossa experiência para comunidades tradicionais ou originárias, que são os indígenas, né, de todo o Brasil. Aonde nos chamam, a gente consegue fazer. Você está organizando agora uma viagem para o Piauí? Agora, para o Piauí nós já fomos 3 vezes no Piauí. Né? Lá nós tivemos o apoio da prefeitura, de uma prefeitura do interior do estado, de Parnaíba, que nos ofereceu a alimentação e a hospedagem, né? E a gente conseguiu ir lá já 3 vezes, né? Também com o apoio de uma voluntária local, que é a Naila Reis. Né? Ou a Naila Reis, não, desculpa, a Naila é daqui de Brasília. É a Laila Cadá, né? Que é uma pessoa também que faz um trabalho de incentivo à leitura lá. E agora nós estamos tentando ir para Oeiras, que foi a primeira capital do Piauí, né? Uma cidade histórica do Piauí, onde tem uns quilombos
por perto, que a gente está querendo ir lá fazer, agora na Semana Santa, fazer mais uma mochilada cultural, levando não só eu, mas a Naila Reis, que é de lá, da comunidade, que ela que é o nosso contato, né, que mora aqui em Brasília, mas é de lá, e também o Cláudio Cardoso, que é um poeta e escritor lá de Belém do Pará. Nossa, e quem sabe você, né? Você vai com a gente nessa barca das letras. Nesses 4 anos de atividades, qual foi assim, o momento mais marcante que você vivenciou? Aonde, o que aconteceu, algo que registrou de fato e que possibilita você acreditar que esse trabalho está no caminho correto? Pedro, não tem um único momento. Na verdade, cada viagem que a gente faz, acontece uma coisa que marca a gente, né? A coisa que mais me marca, assim, é eu ver as crianças, a gente chegando na comunidade, eles vindo ajudar a gente a carregar a nossa bagagem cultural, né? Eles carregam os livros, tiram de dentro dos barcos, botam nas suas costas e vão levando. Os pequenininhos, que nem sabem ler ainda, como a gente entende a leitura, né, essa coisa formal de ler, né, mas que eles leem pela figurinha e tal, eles vêm e pedem para ajudar, choram para querer nos ajudar. Quando muitos adultos não vêm, né, jovens não vêm, as crianças são os nossos maiores ajudantes, não só são o nosso público amado, mas também são os nossos maiores voluntários. São essas crianças que vêm e nos ajudam, né? Mas não só isso, né? E quando eles tiram aqueles livros de lá, os gibis que a gente ganha aqui nas capitais, em Brasília, e leva para as comunidades, eles tiram aqueles gibis e começam a comer os gibis naquela hora mesmo ali, sabe? Começam a ler alto e tal. Então essa é a maior emoção, é saber que vale a pena, sabe? Vale a pena a gente fazer todo esse esforço, porque não é fácil, né, da gente levar livros daqui, como você bem falou, pesa, e pesa mesmo, né? Pesa de pesar mesmo, da gente sentir no corpo físico, né? E então esse é um dos maiores prazeres que eu tenho. Mas um outro prazer também que eu fiquei muito feliz foi quando uma das comunidades, essa comunidade onde estão lutando para ter uma escola agroecológica, que é a comunidade Foz do Rio Macaquari, foi quando a biblioteca que a gente montou lá, a Barca das Letras que a gente montou lá com eles concorreram no prêmio Microprojetos Amazônia Legal, do Ministério da Funarte, Ministério da Cultura, e eles ganharam o prêmio fruto da sua própria mobilização interna, né, e do seu próprio esforço em escrever, em conseguir apresentar o projeto, vir para a cidade. Começou com a ida sua, com essa nasceu ida. E a partir daí conseguiram construir o projeto. Eles conseguiram construir o projeto. Claro que a gente ajudou, né, mas em 20%, e eles 80% fizeram todo o trabalho, foram na cidade, deram entrada e lutaram e conseguiram ganhar um prêmio de R$17 mil, né? Depois dos impostos ficou em R$13 mil, mas eles conseguiram com o prêmio comprar notebook, comprar projetor para passar o cineminha para as crianças, né, para a comunidade, máquina para eles se registrarem as suas histórias, né, registrar os seus rostos. Porque você sabe que antigamente tinha fotógrafos nas comunidades. Fotógrafo visitava, você chegava na casa dos nossos parentes lá do interior e tinha sempre na janela lá, tinha pendurado assim em cima da porta um quadrinho com a foto da família toda. Com o advento dessas novas tecnologias, da dita modernidade, esses fotógrafos sumiram. Não existem mais fotógrafos como antigamente, que eram retratistas, na verdade, né? Então, com isso, sumiram os fotógrafos. E então a gente trabalha essa questão da fotografia nas comunidades, né? A gente leva a nossa máquina simples, né? Uma máquina simples, como outra qualquer, digital, e a gente começa a emprestar para eles, né? Para que ensina eles a bater foto, o básico, e eles começam a registrar a partir do olhar deles, né? O seu próprio olhar sobre a floresta, sobre os rios, sobre os animais e sobre os seus irmãos, seus parentes, sua própria comunidade. E a gente divulga tudo isso na internet, no nosso blog. Mas, Jonas, e você realiza aqui no Eixão Norte, aos domingos, alguns domingos do mês, uma atividade de intervenção que você visa mobilizar o povo de Brasília para colaborar com esse projeto. Se alguém quiser colaborar, se alguém quiser ajudar, ou mesmo participar de uma dessas viagens que você realiza, o que tem que fazer?
Bem, é só chegar junto com a gente lá no Eixão Norte. Eu sempre fico no segundo domingo do mês, pelo menos. Eu já deixo na minha agenda. O segundo domingo do mês eu não marco nenhum evento fora de Brasília, né? Para que eu fique lá, passo da manhã, de 8h30 da manhã até 12h30, monto a nossa Casa de Cultura da Amazônia, lá com artefatos da Amazônia que eu ganho das próprias comunidades, ou que a gente troca por fotos, a gente leva fotos e eles nos dão o artesanato deles, faz uma troca solidária. Então eu monto todo esse aparato para chamar a atenção das pessoas que estão caminhando aos domingos. O segundo domingo de cada mês no Eixão Norte. No Eixão Norte, 107 e 108. Então é só aparecer lá, ou então visitar o nosso blog, né, o mochileirotuxaua.blogspot.com, ou ainda me ligar, né, no 8167-1254. E mais modernamente... 8167-1254. E mais modernamente falando, né, a pessoa também pode me adicionar no Facebook, né, porque eu sou um palhaço ribeirinho, mas eu acompanho essas redes sociais. Que está em Brasília e viaja para a Amazônia, veio da Amazônia para cá. Fica nessa troca. E se alguém quiser, te procura, é possível alguém participar com você em uma caravana dessas? Sempre é possível. O meu maior objetivo hoje é tentar sensibilizar as pessoas que queiram ser voluntários, né, que queiram se juntar com a gente nessa trupe Cultura Viva pelo bem comum, para tentar ir lá aprender na Amazônia, conhecer a Amazônia ou outros interiores do Brasil, né, outras comunidades originárias ou então tradicionais que queiram viajar com a gente. Nós estamos abertos, né, de abraços abertos para receber com todo carinho qualquer pessoa que queira ser voluntário. E o ser voluntário é aquele ser que ele não quer absolutamente nada em troca. Ele não quer nem um muito obrigado para quem ele está oferecendo o seu serviço, porque é uma coisa que vem de dentro, né? Então ele não cobra nada de ninguém, não é nada... Muitas das vezes o próprio voluntário paga a sua ação, né, a sua atividade, ele vai ter que pagar a sua passagem, contribuir com a gente, né, na alimentação. É uma coisa muito, muito coletiva, feito tudo coletivamente, em que um voluntário cuida do outro. Já foram com a gente nesses 4 anos de viagem, voluntários de São Paulo, né, o nosso amigo Edson Alves, que foi um voluntário já na África, e voltando da África, ele buscava um movimento que tivesse mais a cara dele, que não fosse essa coisa formal de ONG, de OCIP, de governo, nada disso. Alguém que tivesse organicidade, tivesse vida, tivesse brilho no olho, né, e que fizesse as coisas. Então, todas as pessoas que têm esse perfil, elas são bem-vindas. Pessoas que estejam abertas ao aprendizado, abertas à troca, né, à troca solidária. Todas essas pessoas são bem-vindas, que queiram realmente amar e ser amado, né, nessa troca cultural, né, e educativa, freiriana, sobretudo nosso grande mestre Paulo Freire, que é o nosso grande mestre mesmo, né? Perfeito, Leonardo Boff, Frei Beto, toda essa galera aí. É isso aí. Infelizmente sabemos que a região norte, a Amazônia, onde há o maior número de pessoas que não sabem ler e escrever. Ou seja, e esse trabalho que o Jonas realiza, através da nossa Casa de Cultura e Cidadania, tem um papel fundamental no processo educativo, no processo transformador da realidade amazônica. E quem quiser colaborar, o Jonas deixou o telefone, deixou o e-mail, e também pode, através das redes sociais, procurá-lo, Jonas Banho, e aí congregar, contribuir, colaborar nessa atividade. Mas não é só isso. Nós já estamos encerrando o Notícias da Cidade desta semana. Mas antes de encerrarmos, eu quero apresentar aqui um outro trabalho que o Jonas realiza aqui em Brasília. O lixo é uma questão que é responsabilidade de toda a sociedade. O lixo não é responsabilidade apenas do Estado ou dos governantes. Cada cidadão ou cidadã tem a obrigação de cuidar do seu lixo. Quem produz o lixo somos nós. Então, o cuidado, o evitar que esse lixo cause mais danos à natureza é uma responsabilidade de todos. E o Jonas tem uma ação, uma intervenção aqui no DF em torno disso. O que você faz, Jonas, que tem provocado até algum mal-estar para algumas pessoas aqui em Brasília? Como é que é esse trabalho?
Nós já estamos encerrando o nosso programa, mas antes de encerrar, fale-nos de forma objetiva essa atividade que você desenvolve aqui em Brasília. Que bom que você está me dando essa oportunidade também de falar do projeto que eu trouxe depois de ir para as comunidades ribeirinhas, mudar-me completamente, ter essa acessibilidade com a natureza. Eu idealizei o projeto Lixo Cultural Sonoro, que é simplesmente, ao caminhar pelas áreas verdes do Lago Norte, onde eu moro, e também do Parque das Garças, que é o último parque que tem lá no lago, eu comecei a encontrar um monte de lixo, né, que as pessoas jogavam lá, deixavam, iam pescar, ou iam caminhando, pegar seu ônibus e deixavam lá, né, ou os moradores, seus entulhos das suas casas. Então eu idealizei o Lixo Cultural Sonoro, que simplesmente caminhando pelas áreas verdes, eu vou juntando os lixos e vou pendurando em varais. Né, pendura o lixo humano no varal para que as pessoas que jogaram aquele lixo ou as pessoas que passam por ali e não pegam o lixo e levam para o lugar certo, que é a lixeira, o lixo saia do chão e levante acima do seu umbigo e venha para a sua visão, seja ela esteja passando de carro ou caminhando, e dali tente criar uma certa consciência ecoespiritual e ambiental, né, para que as pessoas parem de jogar o lixo e joguem na lixeira. Porque o lugar de lixo é na lixeira. Que você organiza, varal de lixos. De lixo. Já causou algum problema para você? Já, vários problemas. Eu estou com isso desde 7 de setembro, né, do ano passado, e no início causava porque causa um impacto muito grande. Então as pessoas os moradores chamavam a polícia, passavam nos seus carros luxuosos, os que andavam com o vidro baixo, né, eles baixavam, ou então com ar-condicionado, baixavam o vidro, né, da sua Hilux lá, do seu carro de luxo, gritavam, ô maluco, doido, sujão, aí pensavam que eu que estava sujando o lago. Enfim, chamam a polícia, vários tipos de ações. Mas é a minoria, essas são a minoria. A maioria, na verdade, das pessoas, elas gostam e me dão apoio. Jonas, encerrando, por favor, a gente agradece a sua participação. Muito obrigado por ter vindo aqui na TV Comunitária de Brasília, TV Cidade Livre. Sempre a TV estará à disposição do movimento. Então, eu quero te agradecer pelo convite, pela TV Cidade Livre também, que tenha vida longa essa TV democrática, e te dar de presente a camisa do nosso último encontro, já que você não foi, mas você é um grande voluntário que me dá muita força aqui em Brasília, vai comigo lá no Eixão arrecadar livro, fazer poesia, e então eu queria te dar de presente essa camisa como uma parte do nosso trabalho. Obrigado. E domingo nós estaremos no Eixão. Fiquem na Cidade Livre, a TV Comunitária de Brasília, em busca de uma sociedade mais justa em defesa da cidadania efetiva. Acompanhe-nos a nossa programação e obrigado, Jonas, e continuaremos. Acompanhe a nossa programação. Obrigado.